Iniciar aqui a gravação, vou transmitir minha tela aqui para vocês. É a mesma forma de sempre. Qualquer dúvida que vocês tiverem, eu peço que, por favor, digam o microfone, certo? Às vezes não tem como eu estar observando o chat. Vou expandir aqui, eu tive que começar um pouco mais cedo hoje, porque eu já tinha outro compromisso que eu tinha esquecido. Mas a parte do exercício, eu acho que vai pegar só mais de 7h30 para lá, então dá tempo o pessoal acompanhar depois. Então, eu vou começar aqui esse novo conteúdo, que é o conteúdo de flambagem em colunas. Primeiramente, flambagem, o que é, né? Flambagem é o deslocamento vertical, que ocorre ou vertical ou horizontal, mas de uma forma genérica, é o deslocamento que ocorre de forma perpendicular ao eixo de uma dada estrutura, né? Seja ela de uma coluna, ou até mesmo a gente considera, em alguns casos, flambagem em vigas também, a depender de como a carga se aplica nela. Então, aí como vocês podem observar, nessa primeira imagem, tem uma coluna reta, rígida, que inicialmente ela está reta. Quando é aplicada uma carga, até dado momento, essa coluna não sofre nenhum deslocamento. Entretanto, com o aumento dessa carga, essa coluna vai cada vez mais deslocando, 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 até chegar a um ponto que se chega a uma carga denominada carga crítica. E o que é essa carga crítica? Essa carga crítica é justamente a carga que, quando atingida, a coluna está na iminência de instabilidade. Ou seja, qualquer força, qualquer acréscimo de força a mais que se colocar na estrutura, quando se atinge a carga crítica, ela sofre grandes deflexões, ou seja, ela sofre grandes deslocamentos. Então, o conceito de carga crítica é isso. Quando nossa estrutura é aplicada uma carga nela e ela está na iminência da instabilidade. Então, isso é conhecido como carga crítica. O que acontece, geralmente, quando a carga crítica é atingida? Se eu aplico uma força e a minha coluna está sendo comprimida com essa carga crítica, ela vai se deslocar muito. Ela vai sofrer uma grande deflexão. Se eu remover essa força, infelizmente, minha estrutura não voltará à condição original, porque várias outras forças, vários outros fatores de segunda ordem vão fazer com que minha coluna permaneça nessa posição. Então, sintetizando aqui, eu não vou parar para fazer dedução de fórmula e tal, porque isso aí eu já sei que Paulo já fez, e se vocês tiverem interesse em revisar o capítulo 3 do Hibler, ele traz essas deduções, mas não vou mentir, eu acho um pouco inútil parar para ver isso de novo, porque de fato é melhor aprender a aplicar essas fórmulas que já são deduzidas. Então, para colunas com pinos, prestem bem atenção, isso aqui, com pinos nas extremidades, a carga crítica ela é calculada por essa fórmula aqui. Π ao quadrado vezes o módulo de elasticidade vezes o momento de inércia do eixo que está flambando, dividido por L ao quadrado. Preste atenção em uma coisa aqui. Quanto maior a inércia, mais fácil será para a coluna flambar. O deslocamento sempre ocorre para o lado de menor inércia. O que é que nós temos aqui? Nós temos aqui, vamos dizer, uma estrutura com uma seção retangular, certo? Nós temos aqui essa estrutura com a seção retangular. Quando nós estudamos, a gente vê que existem dois eixos aqui, né? Eu vou chamar aqui de um eixo X e vou chamar aqui de um eixo Y. E existem inércias para ambos os eixos e são diferentes. E aqui, para esse tipo de seção, nós concluímos que a inércia em X é menor que a inércia em Y. Minha estrutura, quando aplicada a uma dada carga crítica, ela vai flambar para o lado do eixo de menor inércia. Ou seja, aqui no nosso caso,
ela vai flambar para o lado. Perdão, minha gente, aqui eu acabei trocando, certo? A inércia em Y é menor. A inércia em Y aqui, ela é menor. Acabei trocando, certo? Perdão. Então, minha viga vai flambar aqui justamente em torno do meu eixo Y, certo? Flamba em torno desse eixo Y, porque é o eixo que vai possuir uma menor inércia, ok? Então, sempre que eu vou avaliar uma estrutura, vou olhar para a estrutura, vou estar olhando para um pilar, estou olhando para uma coluna. Eu quero saber para que lado essa estrutura vai flambar, então eu sempre vou olhar para o meu eixo de menor inércia. Aqui, nós temos a fórmula da carga crítica, como eu já mostrei a vocês, e também, na verdade, da força crítica, né? E nós temos aqui também a, a, a fórmula da tensão crítica, certo? Aqui eu acabei anotando errado também. Não é carga crítica, aqui é a fórmula da tensão crítica, certo? Tensão crítica. Tensão crítica média do meu material, porque a gente sabe que a tensão ela vai variando ao longo do material devido às deflexões que sofrem. Então, a tensão crítica média, ela é a mesmo conceito da carga, é a tensão na iminência da instabilidade da minha estrutura. E ela é dada por essa fórmula, π ao quadrado vezes E dividido por L vezes R, tudo isso ao quadrado. Observem aqui uma coisa, esse R, certo? Que ele vai aparecer agora em nossas fórmulas, ele é conhecido como raio de geração. Então, é a tendência de se provocar giro em torno de um dado eixo de inércia. Esse raio de geração, ele é dado por a raiz da razão do meu momento de inércia no eixo dividido por a minha área da seção. E essa é a razão do comprimento da minha viga dividido pelo meu raio de geração, ele dá o índice de esbeltez, que é um índice muito importante para a construção civil. Ele vai dar a tendência da minha estrutura sofrer trombagem, certo? Então, quanto mais esbelto for uma dada estrutura, maior vai ser a tendência dessa minha estrutura sofrer trombagem. E é algo que nós buscamos constantemente evitar na engenharia civil. Nós não queremos que nossa estrutura sofra grandes deflexões. Então, estudando o índice de esbeltez, eu sei a tendência desse meu material sofrer essa deflexão. Agora, observe uma coisa. Tudo isso que a gente deduz aqui, ele está valendo até então para o comportamento de estruturas que seguem a lei da elasticidade, aquela velha lei de Hooke, que vai nos dizer que tensão é igual ao módulo de elasticidade vezes a deformação, certo? Ou seja, isso aqui é uma razão linear. Quando a gente tem lá aquele gráfico da lei de Hooke, para um dado material qualquer, a gente sabe que o meu material ele vai ter aqui um período que ele vai sofrer uma deformação elástica. Um período aqui que ele chega no limite e ele vai escoar e assim por diante tem o restante dos estágios, né? Tudo isso aqui foi deduzido justamente para esse limite elástico. O que é que ocorre? A partir do momento que o meu material passa a escoar, essas fórmulas não são mais válidas. Então, uma limitação aqui para as minhas fórmulas de tensão crítica, perdão, uma limitação aqui para as minhas fórmulas de tensão crítica é que minha tensão crítica ela tem que ser menor que a minha tensão de escoamento, para garantir que o meu material
está sofrendo um comportamento elástico, certo? Não pode esquecer disso. Se porventura eu calcular a minha tensão crítica e ela der maior que a minha tensão de escoamento, então a partir disso, a minha tensão crítica passa a ser a minha tensão de escoamento, certo? Nunca, 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 nesses casos que a gente está vendo, a tensão crítica poderá ser maior que a minha tensão de escoamento, porque senão o material passa a sair do regime elástico e entra no regime inelástico, certo? Essas fórmulas aqui, elas foram deduzidas para colunas sustentadas sobre apoios de pinos, ou como a gente conhece, apoios de segundo gênero, certo? Que não permitem a deslocabilidade em torno, tanto em torno dele mesmo, do eixo X e do eixo Y, certo? Como vocês podem ver aí, mas existe uma forma também que a gente pode calcular para outros tipos de apoios. Como vocês podem ver aqui, o Ribler, deixa eu tentar dar um zoom maior, eu acho que vocês não estão vendo. Ele deduz também as fórmulas para outros tipos de apoio. Todas as vezes que eu vou calcular, eu tenho que ver de fato qual é o meu comprimento de flambagem. E o que é o comprimento de flambagem? O comprimento de flambagem, que é esse LE efetivo, certo? É justamente o comprimento da minha estrutura que de fato vai sofrer os efeitos da flambagem. A depender da estrutura, nem toda parte da estrutura flamba, nem toda parte da estrutura vai sofrer essa deflexão, certo? Então, o meu comprimento de flambagem real de minha estrutura, ele vai ser dado por o meu comprimento total da estrutura vezes aqui um coeficiente K, certo? E esse coeficiente K, existem vários valores para K, mas os valores mais usuais para engenharia civil são esses daqui que eu estou mostrando a vocês. Prestem bem atenção nisso. Quando minha estrutura ela é sustentada por pinos nas extremidades, certo? O meu valor de K é igual a 1, ou seja, o meu comprimento efetivo de flambagem vai ser igual ao meu comprimento da viga. Quando minha estrutura está engastada na base e livre no topo, o meu comprimento efetivo de inércia vai ser igual a 2 vezes L. E o meu fator, aqui meu coeficiente K, vai ser igual a 2, certo? Isso aqui às vezes é meio chatinho da gente entender o porquê de ser L efetiva é igual a 2L. Se minha estrutura não é esse tamanho, então por que é 2L? Então, como vocês podem ver aí na minha figura, existe nessa viga uma tendência simétrica de que se ela tivesse um tamanho de 2L e fosse duplamente presa por pinos, então ela iria flambar dessa forma. Então, isso aqui é meio chatinho de se entender, só mais resolvendo exercícios para se compreender, certo? Quando minha estrutura aqui está duplamente engastada, não confundam uma coisa. Minha estrutura pode estar duplamente engastada de alguma forma, mas mesmo assim ela está se deslocando, certo? Ela está se deslocando aqui no eixo da vertical. Imaginem como se fosse uma estrutura que está sobre um pilar, sobre uma laje, né? Sobre uma laje e sustentado no piso, duplamente engastado. Eu sei que a minha laje, ela tem um peso, ela fornece um peso para a minha estrutura, então minha estrutura vai tender a se deslocar. Minha laje se desloca, então minha coluna também vai tender a se deslocar. Por mais que esse deslocamento seja infinitesimal, muitas vezes não conseguimos observar, mas ela também se desloca. E quando ocorre isso
dela estar duplamente engastada devido à restrição de rotação nesse apoio. O meu comprimento efetivo vai ser metade do meu comprimento total da viga. Então, meu fator K vai ser igual a 0,5. E quando ela está engastada em um lado e presa por um apoio de pino em outra extremidade, o meu comprimento efetivo vai ser igual a 0,7 L. Ou seja, o meu K vai valer 0,7. Esses são os casos que vocês precisam se preocupar, certo? São só 4 casos, né, para vocês decorarem. Decorar, porque isso aí se decora. Primeiro caso, duplamente presa por pinos, K igual a 1. Engastada livre, K igual a 2. Duplamente engastada, 0,5. E presa por pino engastada, 0,7. Ok? E minhas fórmulas vão ficar dessa forma. Simplesmente, onde tinha somente o L, eu vou substituir por K vezes L. Da mesma forma, aqui na minha fórmula de tensão crítica, ok? E aqui eu só coloquei essa chargezinha que eu encontrei por acaso ontem no Instagram. Todas as vezes que eu forneço uma força normal à minha estrutura, ela vai tender a sofrer com flambagem. Antes a gente viu o deslocamento devido à flexão, a uma aplicação de uma força de flexão que era produzido por causa de um momento, certo? Lembrando, as forças da flexão são devido àquele carregamento que estava atuando perpendicular à minha viga, que me produzia um efeito cortante, que por sua vez me produzia um momento fletor, e esse momento fletor ocasionava a compressão e a tração de minha estrutura, e essa compressão e essa tração me produzia uma rotação e produzia um deslocamento. Agora, a gente está vendo um outro tipo de deslocamento, que é um deslocamento ocasionado por uma força axial. E essa força axial pode ser qualquer tipo de força que é aplicada de forma axial em minha estrutura, que é uma força axial. É uma força que está sendo aplicada justamente no sentido do eixo de minha estrutura. Isso é uma força axial, certo? Então, aplicar forças axiais nas minhas estruturas, elas vão produzir também deslocabilidade, certo? Isso foi um resumão aqui de toda essa primeira parte de flambagem. Existe também, que vocês já viram, nesse primeiro momento, a gente está estudando a flambagem nos eixos, quando as forças estão centradas nos eixos. Mas também existe a flambagem quando a força tem uma certa excentricidade. A mesma excentricidade que a gente via lá na flexão, ela também vai ocorrer na minha na minha na minha flambagem, certo? Que é o que ocorre na verdade na vida real, né? Quando eu tenho uma carga que ela é aplicada sobre minha estrutura, só que ela não está aplicada sobre o eixo. O que é que vai aparecer? Vai aparecer um momento. E esse momento também vai influenciar na flambagem do meu material. Contudo, não vai dar tempo de entrar nesse assunto hoje, eu pretendo entrar só na próxima semana, certo? Então, vamos fazer aqui alguns exercícios para a gente fixar. Eu preferi trazer exercícios mais aplicados. Se vocês, eu aconselho vocês olharem os exercícios resolvidos do Hibble, mas eu vou resolver exercícios mais próximos ao que geralmente são cobradas nas avaliações, ok? Então, pode falar. Poderia resolver Pótico, porque da forma que ele falou, parece que vai cair Pótico, não sei. Porque ele Pórtico? já. É.
Pronto, essa estrutura que eu vou resolver agora, ela vai funcionar como um pórtico, certo? Certo. Vai funcionar como um pórtico, mas eu resolvo sim. Eu posso resolver sim um pórtico depois. É porque eu não tenho nenhum aqui agora, mas essa parte com pórtico mesmo, ela vai pegar mais nessa, como é que se diz? Vai pegar mais à frente quando a gente for ver flambagem com a forma da secante. Aí na próxima monitoria eu trago, certo? Certo. Então, esse exercício aqui, a princípio, ele também seria resolvido com a fórmula da secante, mas até então a gente vai desconsiderar esse efeito desse momento que vai aparecer na minha estrutura. Só para introduzir aqui vocês, ok? Então, eu tenho aqui essa minha estrutura que está sendo sustentada duplamente por pinos. Esse pino aqui e esse pino aqui. E ele pede para a gente determinar a força máxima P que pode ser aplicada sem que a minha coluna flambe. Então, para isso, ele vai nos trazer algumas informações. Primeiro, ele disse que o aço é o aço A36, e eu considerando a tabela do Ribler, eu acho que no aço A36 eu tenho o módulo de elasticidade de 200 MPa. Eu tenho, nesse caso aqui dessa minha seção, um diâmetro de 30 milímetros e eu tenho uma tensão de escoamento de 520 MPa. E aqui só a velha fórmula de inércia para seções circulares. Como a seção é circular, lembrando, minha seção aqui é uma seção circular. Então, meus dois eixos de inércia vão ser os mesmos, tanto o eixo X quanto o eixo Y, ok? Então, minha fórmula aqui de tensão crítica, só trazendo ela aqui para baixo, é π ao quadrado vezes E dividido por K vezes L, perdão, só pegar aqui. K vezes L ao quadrado sobre R. Ainda errei aqui. K L ao quadrado, K vezes L sobre R, tudo isso ao quadrado. Primeiramente, o que eu tenho que fazer quando eu tenho essa estrutura? Eu tenho que calcular aqui meu esforço P sobre essa minha haste, ok? O esforço P sobre essa minha haste. E como é que eu posso fazer isso? Eu posso simplesmente transferir essa carga, como também eu posso calcular pelas reações de apoio. Eu vou optar aqui por calcular a princípio pelas reações nos apoios, certo? Que é sempre bom para a gente estar relembrando isso, como é que se calcula essas reações, impostos e tal, que às vezes cai, a gente pensa que deixava lá só para a resistência dos materiais, e isso frequentemente vai estar retornando para a gente, certo? Então é sempre bom lembrar como é que se faz esse cálculo. Então, primeiro, eu tenho uma força P aqui para baixo. Nessa força P, eu tenho uma força que vai agir aqui. Eu vou supor que essa força aqui está para cima e outra força aqui.
Essa aqui eu vou chamar de FB. E essa aqui eu vou chamar de FX. Vou chamar esse ponto aqui de X, certo? Vou aqui calcular, primeiramente, somatório. Oi? Pode falar. Eu acho o FY, né, no caso, eu acho que seria anos para baixo, né? De acordo com a estrutura. Ah, tá dizendo. Pronto, a gente vai saber no sinal. Quando a gente corrigir aqui no sinal, a gente vai saber o valor, certo? Se der negativo, a gente inverte. FY aqui. Somatório dos momentos, eu irei calcular o somatório dos momentos em X. Ok? Então, igual a zero, tomando esse sentido aqui como positivo. Primeiro, essa força FB está tendendo a rotacionar minha estrutura aqui no sentido de X, no sentido anti-horário. Então, isso é positivo. Aqui vai dar FB vezes meu braço de alavanca, que eu vou considerar até esse ponto aqui, certo? Vezes 0,6. E minha força P, que está tendendo a rotacionar no sentido anti-horário, eu vou considerar aqui negativo, P vezes 0,9, igual a zero. Com isso, eu vou achar que FB é igual a P vezes 0,9 sobre 0,6. Isso vai dar FB igual a 9 sextos de P, que é igual aqui, reduzindo essa fração, 3 meios de P. Ok? 3 meios de P. Aqui essa força FB. Agora, deixa eu só conferir aqui, FB, foi para o outro lado, 0,9 sobre 0,6, 3 meios de P. Isso mesmo. Agora, fazendo aqui somatório das forças em Y igual a zero, irei achar que o meu FB vai ser igual a... só colocando o somatório aqui. Para cima, positivo, né? Então, 3 meios de P mais FB menos P igual a zero. Eu vou ter aqui que FB é igual a P menos 1,5 P. Isso irá dar que P, FB, é igual a menos 0,5 P. Então, na verdade, FB aqui é para baixo, certo? Só corrigir no sentido ou 0,5 P para baixo. Esse aqui é o meu valor de FB. Então, qual é o nosso próximo passo? O nosso próximo passo é achar o valor da minha carga crítica. O valor de minha carga crítica vai depender aqui de qualquer outros fatores. Eu tenho que achar, primeiro, vamos achar o meu raio de geração. O meu raio de geração, oi? Pode falar.
Não seria FY, não? Aonde tu tá dizendo? FB, no lugar do FB. Não seria FY? É que Não. FB igual a 3 sobre 2P mais Ah, é F. verdade. É verdade, é verdade. FY, valeu. FY e FY. Isso mesmo. Então, agora eu preciso encontrar aqui em minha instrutora o valor de minha carga crítica. A minha carga crítica, ela vai ser dada por PCR igual a π vezes EI dividido por K vezes L ao quadrado. Esqueça essa fórmula aqui por enquanto, certo? Isso aqui é de tensão. Até então a gente vai para trabalhar com carga crítica mesmo. Uma coisa que eu preciso achar aqui, o valor de K primeiramente. Qual é o valor de K? Como essa minha estrutura está aqui nessa parte presa por um pino e aqui também está presa por um pino, então cada minha estrutura vai ser igual a 1. Então, substituindo aqui nessa forma, eu vou ter minha inércia, vamos calcular aqui ao lado, a inércia é igual a π vezes o meu diâmetro, que deu de 30 milímetros, ou seja, 30 vezes 10 a menos 3. Eu sempre gosto de trazer para si, para não confundir. A quarta, dividido por 64. Fazendo essa conta aqui, π vezes 30 vezes 10 a menos 3 elevado à quarta potência, dividido por 64. Eu vou achar que minha inércia vai ser igual a 3,976 vezes 10 a menos 8 metro a quarta. Se eu só colocar outra notação aqui, pode ser que vocês se confundam. Vezes 10 a menos 8 metro a quarta. Essa é a minha inércia. Agora, substituindo aqui, eu vou achar que minha carga crítica é igual a π vezes no módulo de elasticidade aqui em cima foi de 200 MPa, 200 vezes 10 a 6. Tenho muito cuidado nessas unidades. Vezes a minha inércia de 3,976 vezes 10 a menos 8 vezes. Não, aqui não tem vezes mais nada não. Mas vem eu. Dividido pelo meu valor de K, que é 1, vezes o meu comprimento aqui, que foi 0,9. 0,9. Eu vou achar que a minha carga crítica vai ser igual a π vezes 200 vezes 10 elevado a 6 vezes a inércia que eu calculei, dividido por 0,9. Com isso, sim, isso tudo aqui ao quadrado. Isso tudo ao quadrado. Sim, o π aqui também está ao quadrado. Eu estou esquecendo das coisas. O π ao quadrado. Eu vou achar aqui que minha carga crítica vai ser igual a 96,89 newtons, certo? Achei aqui qual é a máxima, qual é a máxima tração, qual é a máxima carga que essa minha estrutura irá suportar, ok? Agora eu preciso achar qual tem que ser o valor do carregamento que vai chegar nela
e ela vai suportar essa tensão. Tu falou, Júlio? Pode falar. É, tipo, é, o L e o com Z e a outra parte não é considerado também, não? Tipo, E tem 09, tem 06. Aí é, não. é porque ele está me pedindo aqui a carga crítica nessa coluna aqui, certo? Então, estou usando o comprimento dessa coluna, que é 0,9. Entendeu? Hum, É nessa coluna que ele quer o meia flambagem. Aí eu sempre uso o comprimento da minha coluna, certo? pera aí. Então, como que está pedindo para essa coluna? Eu achava quando eu queria calcular os momentos, seria calcular também de acordo com a coluna também, né? Mas só que os momentos foram calculados com Z pela outra barra que está no eixo X, né? Sim, sim. Os meus momentos ali, eles serviram só para calcular minhas reações nos apoios, certo? A carga é outra questão, já é outra coisa. Tá entendendo mais ou menos? Certo. Pronto. Então, o que é que eu preciso fazer aqui agora? Eu posso, deixa eu só ver aqui a abordagem do Ribler, que ele tomou. Pronto. O que é que eu encontrei aqui? Eu encontrei que minha carga crítica foi esse valor. Minha coluna aqui, como ela está simplesmente sendo comprimida, se eu for fazer o diagrama de corpo livre de minha coluna, a força que está aqui em cima vai ser igual à força que está aqui embaixo, certo? Obrigatoriamente tem que ser. O que é que vai acontecer? Deixa eu trazer aqui para o diagrama de corpo livre dessa minha estrutura. Esse aqui é o DCE, o diagrama de corpo livre de minha estrutura. Aqui eu tenho uma carga FY, que ela vai valer, quer dizer, está para baixo, né? Eu já vi que está para baixo, 0,5P. Aqui eu tenho uma carga de 3 meios de P. E aqui eu tenho a carga de P. Para que minha estrutura esteja equilibrada, o somatório das forças em cada um dos seus membros tem que ser igual a zero, ok? Então, isso me dá que aqui tem que ser igual a 0,5 P, certo? Então, se aqui chegar para baixo, eu vou colocar aqui o nozinho, que a gente sempre trabalha com nó, né? No nó, vai chegar aqui para cima. Isso aqui não é preciso fazer, eu estou falando só para vocês entenderem, certo? 0,5P aqui. Da mesma forma, aqui tinha P para baixo, aqui vai ter que chegar P para cima, e aqui para o nó vem também P para baixo. 0,5P. Quer dizer, aqui vem P, né? P. P. Para esse meu nó estar em equilíbrio, eu vou ter o valor, se eu for somar aqui, eu vou precisar de 1,5P e passa para essa minha coluna aqui 1,5P. Então, isso está em equilíbrio. Eu fiz isso tudo para quê? Era preciso fazer isso? Não, não é preciso fazer isso. Só para mostrar que, como minha coluna aqui está duplamente rotulada, tanto aqui quanto aqui, não tem como surgir nenhuma outra força aqui que não seja a força normal, certo?
não tem como surgir outra força aqui que não seja a força normal. Então, isso quer dizer que a força que está agindo aqui na parte de cima e a força que está agindo na parte de baixo são as mesmas, certo? São a mesma força, o mesmo módulo, mas sentido contrário. Então, quer dizer que a minha carga aqui, a minha carga crítica, que quer saber a carga crítica que faz a coluna flambar, né? Então, isso quer dizer que minha carga crítica, PCR, tem que ser igual a 1,5 P, ok? Então, eu já achei aqui que minha carga crítica é igual a 96,89 newtons, que tem que ser igual a 1,5 P. Se eu for calcular isso, eu vou achar aqui que meu P, portanto, será igual a 64,6 newtons. E esse é o meu resultado. Então, para que minha coluna não flambe, a carga máxima aplicada tem que ser 64,6 newtons. Ok? Deu para entender? Ah, pessoal, só uma coisa aqui, eu errei. Aqui não é 200 MPa não, viu? Aqui é 200 gigapascal. 200 gigapascal. 200 GPa, então aqui fica 1 kilonewton. E aqui também fica em kilonewton. Unidade diferente aqui, a unidade do Ribley, eu não sabia por quê. Eu percebi aqui meu erro. Mas só foi questão de unidade, o restante tá certo. Alguma dúvida? Quando calcula a carga crítica, como saber o posicionamento da carga crítica? Posicionamento da carga crítica. Nesse caso, eu vou considerar, tu tá falando a carga na coluna, né? Ou tu tá falando essa aqui? O PCR, como que eu sei aonde que vai? Não, esse já está localizado, já mostraram na figura. O PCR sempre vai ser o P que está agindo de forma normal a minha estrutura, porque aqui tem a coluna, né? Não entendi. Então, O no caso, PCR sempre vai agir no meio da coluna, certo? certo. No caso, se pedisse para, vamos dizer, a outra barra seria dessa forma também, né? Mas Sim, só que nesse para caso, outra barra. essas outras barras aqui não flambam. A X e a B, vamos chamar aqui de C. A X e a C não flambam porque elas não têm nenhuma força nesse sentido, certo? Nem aqui, nem aqui. A única, a única parte aqui que tem como flambar é essa, certo? Certo, Elas vão deslocar, vão, porque a gente viu que lá pelas fórmulas que a gente estudou, elas vão ter esse deslocamento aqui, certo? Essa, essa aqui vai se deslocar também, mas a única que vai se deslocar por flambagem é essa, ok? Para ser flambagem, a força tem que agir de forma normal à estrutura. A única que tem uma força agindo normal é a barra AB, ok? certo. Não confunda a flambagem com deflexão. Então, esse é o valor da minha carga. Lembrando, isso aqui não é preciso. Eu só fiz isso para mostrar a vocês que só vai a carga de cima quanto a de baixo são iguais. Então, o que eu poderia ter feito, só calcular aqui minha força em B, que eu já calculei aqui de primeira, e ter visto esse valor, ok? Então, agora, peraí, que aqui travou, não sei o que aconteceu. Então, aqui já calculei o valor da minha carga P.
Meu próximo problema é um problema mais complicado, um pouquinho. Esse aqui é um problema resolvido do Ribble. Eu vou estar consultando ele aqui com vocês. Primeiro, aqui ele pede para a gente calcular a flambagem nos dois eixos, tanto no X quanto no Y. Mas a gente sabe que na vida real, minha coluna vai flambar para o eixo de menor inércia. Ok? Então, o que é que vai dizer aqui o nosso problema? Uma coluna de aço W150 por 24 tem. Pode falar. Não é de maior inércia? De menor inércia. Ele sempre vai flambar para o eixo de menor inércia, porque Ah, sim. a inércia é uma resistência à, ao, à rotação de minha estrutura. Então, quanto maior a inércia, mais a estrutura vai resistir ao giro. Então, a gente faz essa associação. Quanto ela mais resistir ao giro, mais ela vai resistir à flambagem. Que a flambagem dá para a gente imaginar como se fosse uma rotação, um giro, sabe? Quanto maior a inércia, mais a resistência dela é essa rotação. Quanto menor a inércia, mais fácil vai ser para ela rotacionar. Então, aqui esse problema ele vai trazer essa coluna desse perfil que tem 8 metros de comprimento e uma extremidade e uma das extremidades ela é engastada, como mostra a figura. Sua capacidade de carga é aumentada pelas escoras de reforço no eixo Y. Ele disse que esse eixo Y, essas escoras, elas são fracas, certo? Consideremos que essas escoras estão acopladas por pinos, acopladas por pinos, essas escoras, no ponto médio da altura da coluna. Determine a carga que a coluna pode suportar sem flambagem e sem que o material ultrapasse a tensão de escoramento. Ou seja, a gente tem que olhar esses dois fatores aqui, ok? Primeiramente, a gente tem que aprender a visualizar o que é que está havendo nessa minha estrutura. Não adianta eu querer aplicar a fórmula sem visualizar o que de fato está havendo aqui, ok? Então, eu vou ter que visualizar aqui em cada eixo o que é que está acontecendo. Vou começar aqui visualizando no eixo XX, ok? Se eu estou visualizando o eixo XX, eu imagino, eu pego a mão, faço a mesma coisa que eu faço lá no momento. Mão direita, envolvo o eixo X, o eixo XX é o eixo que eu estou apontando para mim, certo? Então aqui eu tenho uma estrutura, perdão, no eixo XX. Eixo X aqui, certo? Eu tenho essa minha estrutura e ela está duplamente engastada, tanto aqui quanto aqui, ok? E se eu for visualizar no eixo X, dá para eu ver também que vai ter essa minha outra viga que sai daqui, que chega aqui, ok? Imagine que isso aqui está no meio, porque não dá para colocar aqui exatamente no meio. Mas enfim, imagine que está no meio. Ele disse que esse apoio em Y, certo? Esse apoio de reforço, ele em torno do eixo Y, ele é fraco, ok? Se eu for visualizar aqui ela duplamente engastada, eu tenho que imaginar como vai ser a deslocação, o deslocamento dessa minha estrutura. Ela vai, como ela está duplamente engastada, eu vi lá na tabela lá de cima, esse eixo aqui, como ele é fraco, certo? Às vezes a gente pode pensar assim, mas essa viga, ela é uma viga que aparentemente tem Y e ele está entrando. Ele vai impedir que minha viga se desloque, no sentido
daqui para cá, tanto faz, certo? Mas não, eu não tenho que imaginar, não é pela seção de minha vírgula, certo? Tenho que imaginar aqui, se houver uma força P, essa minha vírgula está duplamente engastada. Nesse eixo aqui, nesse eixo X, nesse eixo Y, quer dizer, certo? Eu estou olhando aqui no eixo XX, né? Lembrando, o eixo XX é o eixo que está saindo. Mas o eixo que está aqui nas laterais é o eixo Y, certo? Esse eixo aqui é o eixo Y. Eu tenho que olhar para onde minha coluna pode se deslocar. Minha coluna aqui no eixo Y, se ela fosse deslocar, ela está livre para se deslocar. Então, meu deslocamento, ele vai se tender a ser esse deslocamento aqui, certo? Lembrando, eu estou exagerando. E para esse tipo de deslocamento, lá por a minha tabela, vocês podem visualizar aqui o meu comprimento de flambagem, o meu fator K, aqui, vai ser justamente 0,5 R, ok? Isso é meio chato da gente aprender a visualizar, não vou mentir, antes eu tinha muita dificuldade de visualizar isso. Só resolvendo exercícios para vocês conseguirem visualizar isso direito, ok? Então, esse aqui vai ser o meu comprimento de flambagem, ok? No eixo X, X. Entretanto, tem outro eixo aqui também, que é o eixo Y. Eu tenho que visualizar também como é que está funcionando a dinâmica aqui de minha estrutura nesse eixo Y. Boa vontade de me entender que são retângulos. Entendeu? Pronto. Nesse eixo Y. Nesse eixo Y, da mesma forma, estou engastado aqui. Estou engastado aqui. Chega aqui. Chega aqui essa minha viga dos dois lados. Ok? Chega essa viga dos dois lados, lembrando aqui que esse é o eixo Y. Y. Como eu estou observando o eixo Y, Y, eu tenho, ela rotaciona em torno do eixo Y, certo? Ela flamba em torno do eixo Y, mas desloca, certo? Ela desloca ao redor no eixo X. Ela flamba em Y, mas desloca em X. Flambar é em torno do eixo que ela vai estar meio que rotacionando. E ela desloca em torno do outro eixo. Aqui eu vi que ela flamba no eixo XX, mas desloca, certo? Em torno do eixo Y. Da mesma forma, ela flamba em torno do eixo YY, mas desloca em torno do eixo X, certo? Então, se eu for imaginar essa minha estrutura aqui, ela deslocada, ela está sendo impedida de se deslocar nessa parte. Se ela está impedida de se deslocar nessa parte, então ela vai estar funcionando como um pino. E por que é um pino? O problema me diz que isso é um apoio fraco, certo? É um apoio fraco. Ela impede que a coluna se desloque, mas não impede que minha coluna rotacione, ok? Então, minha estrutura, ela vai chegar dessa forma aqui. Ela vai estar vindo, vai vir para cá, vai vir para cá e vai vir para cá, ok? Esse vai ser o deslocamento de minha estrutura.
ela não vai ser impedida de sofrer esse leve deslocamento aqui, ok? Então, com isso, eu acabo tendo que isso aqui funciona como um apoio de pino. O apoio de pino, eu tenho que meu comprimento efetivo de flambagem vai ser igual a 0,7 L. Lembrando, meu L total aqui, ele é 8. Mas o L que eu vou trabalhar nesse caso vai ser esse L daqui para cá, que vale 4. E daqui para cá também, lembrando até o eixo, certo? Que também vale 4. Então, tanto aqui quanto aqui, o meu valor vai ser de 0,7 L. Ok? Ó, isso aqui é, como eu disse, como tá dizendo, isso aqui é meio chato de se visualizar. Só vocês, de fato, fazendo exercícios, vocês vão conseguir ver isso aqui melhor. Então, minha dica é para vocês: peguem o Hibler, façam exercícios, para vocês tentarem entender quando alguma coisa vai estar funcionando como apoio, quando alguma coisa vai estar funcionando como engaste, quando vai ser um pino, quando não vai ser um pino, quando vai estar livre, quando não vai estar. Então, minha dica é essa: peguem o Hibler. Não tem para onde ir, ok? Ou vocês praticam ou não vai dar para vocês entenderem, infelizmente. Então, aqui, esses são os meus comprimentos de flambagem. E com isso, eu vou conseguir achar aqui os meus fatores. Se eu for calcular a minha inércia, aqui ele já deu o perfil. Se eu for conferir lá no Hibler, minha inércia em X vai ser igual a 13,4 vezes 10 a 6 milímetros a quarta. E minha inércia em Y vai ser igual a 1,883 vezes 10 a 6 milímetros a quarta. E a área aqui de minha seção não, eu não vou precisar de área aqui não, perdão. Ainda não. Então eu vou ficar aqui para calcular os meus valores. Eu vou ter para X, para o eixo X, eu vou usar o comprimento efetivo X e vou usar a minha inércia em X, certo? Então, minha carga crítica em torno de X. Minha carga crítica em torno de X vai ser dada pela fórmula π vezes π ao quadrado vezes vezes inércia em X dividido aqui por K vezes L. K vezes L em X, certo? Porque em X e Y vão ser diferentes os comprimentos ao quadrado. Eu vou ter aqui que π ao quadrado vezes 200, o módulo de elasticidade aqui, que ele deu no problema. Isso tudo aqui vocês conferem no problema, viu? Vezes 10 a 9. Pode falar, Júnior. Ô, Lucas, ainda eu não vi eu não vi a solução, mas e nesse caso, quando for calcular nesse cruzamento, tipo, quando que for calcular para y, esse cruzamento não é considerado? Quando for calcular a inércia, simplesmente colocar como se fosse uma barra que não tem esse cruzamento. Não, esse cruzamento não interfere em nada, não. É porque, assim, primeiro ele não deu a seção pra gente, ele já deu essa... Na verdade, ele deu a seção assim, certo? Aí esse valor aí é tabelado. O que é que acontece? Essa seção aqui, se a gente for visualizar do jeito que ela está aqui, ela é uma seção em I. Então, independente do cruzamento, eu não estou olhando, não é para essas minhas vigas que chegam, certo? Eu estou olhando para o meu pilar aqui, para esse pilar. Então, eu não vou olhar para essas vigas, eu só vou olhar para o meu pilar, para a seção do meu pilar. Independente de ser em X, independente de ser Y, vou olhar para o meu pilar, certo?
eu te respondi ou não? Sim, eu tenho que ver a solução, como que foi calcular aí nessa para eu entender melhor. Depois eu posso, não sei se Ibra detalhar bem o É cálculo porque aí é necessário. nesse caso aqui, ele não trouxe a seção para a gente calcular. O que é que ele dá? Ele dá aqui, ele diz que é, a coluna é W 150/24. Aí lá no Ribbler, deixa eu abrir aqui o Ribbler para vocês. W 150, lembra aí desse número, W sempre 50/24. Lá no Ribbler, lá no final, nos apêndices, é tanto apêndice aqui para o pessoal achar. Cadê? Para facilitar, ele tabela várias seções. No nosso caso, as seções em W são essas seções aqui em I, certo? Aqui, ó, descrição. Aí ele diz W, tem mais em cima, tem. Talvez ele traz essas tabelas aqui no apêndice B, que são propriedades geométricas. Todas essas aqui são de estruturas em I. Aí o que é que ele trouxe lá? Ele disse que a seção era uma seção W 150/24. W 150/24, certo? Isso equivale aqui a uma viga em I, uma viga de seção em I, que ela aqui vai ter 150 milímetros por em milímetros, se eu não me engano. Deixa eu ver. É isso mesmo. É, é isso mesmo. Não é 150 não, perdão. Errei aqui. É 160 nesse caso. Aqui, é a descrição. A seção. Então, aqui, a altura. Para minha altura, 160. A minha base aqui, o valor B da alma é 10,3 milímetros, certo? 10,3 milímetros. Aqui, a espessura de minha alma é 6,6 milímetros, 6,6 milímetros. E a altura de minha mesa aqui, de minha aba, como ele chama, é 102 milímetros. 102 milímetros. O Ribra já traz esses valores tabelados aqui. Ele deu que a seção é 150/24. Então ele já me dá aqui o valor de minha inércia em X, do meu raio de giração, da minha inércia em Y e do meu raio de giração em Y. Lembrando, os raios de giração também vão ser diferentes. E aqui ele também traz o meu momento de área, certo? O momento de área que a gente usava lá naquela fórmula de R1 de torção, que V é igual a Q vezes I dividido por B. Esse aqui, certo? Ele já traz esse valor que chama aqui de S. Então, esse valor é tabelado, certo? Mas se você for calcular com essas propriedades aqui, você acha esses mesmos valores, ok? Então,
voltando aqui para o meu problema. Por daqui, tá vendo esses valores aqui? São esses mesmos valores que tem lá na tabela. Você só tem que ter cuidado em relação às unidades, para não se confundir, porque é fácil se confundir nessas unidades. Então, minha carga crítica aqui em X, eu não sei por que ele aqui no resolução ele traz em gigapascal e aqui no livro ele está jogando em uma unidade diferente. Mas enfim, eu vou jogar na unidade correta mesmo. Isso aqui vai dar 200 vezes 10 a 9, certo? Vezes 13,4. Se vocês forem transformar essa inércia aqui, como de fato ela é, vai dar vezes 10 a menos 5, certo? Vezes 10, deixa eu ver se é 10 a menos 5 mesmo. Aqui eu tô 13,4 vezes 10 a 6 vezes 10 a menos 3 do metro. Isso vai dar a -6, né, no caso. Oi? Vai dar a -6, né? 13,4 dá a -6, né? É isso mesmo. 3,4. É porque eu li, o Ribley errou aqui na anotação do livro. Eu achei estranho, eu fui fazer. Vezes 10 a menos 6, dividido por meu K. Meu K aqui, nesse caso, eu já vi que é 0,5 L, então 0,5 vezes 8 ao quadrado. Se eu for calcular isso, irei achar que minha carga crítica vai ser igual a 1 a 1.652,2 kN, certo? Eu já converti aqui direto para quilonewton, como o livro traz. Agora, meu P, C, R, Y. Observem, o valor do meu L aqui não vai ser 8. O valor do meu L aqui vai ser 4, porque aqui é como se ele tivesse dividido em duas partes. Duas partes, certo? Todas as vezes. É porque isso vem lá da fórmula original também da flambagem. Todas as vezes que eu restringo o movimento em uma parte, eu estou dividindo meu comprimento em dois, certo? Então, eu tenho aqui 4 para cima e 4 para baixo. E minha carga crítica vai ser calculado com esse 4, meu comprimento, mas dentro desse 4, meu comprimento efetivo de flambagem vai ser 0,7, porque eu estou vendo que isso aqui está funcionando como um apoio de pino. Então, vai ser aqui π vezes b ao quadrado vezes 200 vezes 10 a 9 vezes minha inércia em y, que vale 1,83 vezes 10 a 6. Só lembrando aqui, inércia em y, certo? Dividido por meu K, que vai valer 0,7 vezes, aqui é menos, vezes meu comprimento 4, tudo isso ao quadrado. Isso aqui me dará que minha carga crítica tem que ser igual a 460,08 kN. Observe uma coisa, ele pede minha carga crítica máxima. Se eu chegar na minha carga crítica de 460,8 no eixo Y, o eixo Y vai tender à flambagem, certo? E o eixo X não, porque a carga crítica dela é essa. Entretanto, se eu aplicar uma carga de 1.652,2, meu eixo Y já vai ter flambado
há muito tempo, porque a carga é bem maior do que a carga crítica dele. Então, eu tenho que usar a carga crítica mais limitante. E a carga crítica mais limitante vai ser justamente a minha carga PCRY. Então, carga crítica é igual a PCRY, que é igual a 460,8 kN. Só que ele pede para a gente conferir se essa carga crítica ela não é maior que a, se essa carga aplicada não vai resultar em uma tensão maior que a minha tensão de escoamento. E como é que a gente calcula a tensão? Tensão nada mais é tensão, aqui no caso, tensão crítica, é a mesma fórmula, a velha fórmula de tensão. Vai ser igual a carga crítica dividido por a área de minha seção. Então, eu vou ter aqui que minha carga crítica vai ser justamente minha tensão crítica, certo? Vai ser igual a minha carga crítica dividido por a minha área. Lá na tabela do Hibrid também vai dar a área dessa seção. A área dessa seção vale 3,06 vezes 10 elevado a menos 4 metros, ok? Então, vou achar que minha carga crítica vai ser igual aqui, deixa eu calcular, 460,8 vezes 10 elevado ao cubo. Estou calculando que o Hibrid traz em outras unidades. Menos 4. Eu vou achar, deu um número gigante aqui, que eu vou dividir, converter aqui para MPa. Na verdade, aqui dá para dividir para. Poxa, que número grande. Minha carga crítica aqui. Deixa eu ver um jeito mais fácil de colocar isso para vocês. Não, vai ser isso aqui mesmo. Vai dar igual a 1,5 gigapascal, certo? Eu já fiz aqui as convenções. Dá 1,5 gigapascal. E ele diz que minha tensão de escoamento ela é igual à tensão de escoamento aqui, ela é igual a 200 gigapascal. Como a minha carga crítica, tensão crítica, é menor que a minha tensão de escoamento, então meu problema está ok. Pode falar. Oi? No problema, a gente tem duas sessões, né? Não, X na verdade e Y. é uma sessão só. Mas não tem X, X e Y, Y? Sim, Duas barras sim. que estão cruzando. São eixos, não são seções. Eu tenho aqui, ó. Minha seção é essa aqui, ó. Minha seção é sem I. Eita, deixa eu fazer aqui. Minha seção é essa aqui, em I. O que tem diferente aqui é que eu vou ter um eixo aqui em Y e aqui eu vou ter um eixo em X, certo? Mesma seção, só que eixos distintos. Aí eu vou ter aqui uma inércia em X e vou ter aqui uma inércia em Y, certo? Mas a seção é a mesma. Era isso que você estava perguntando? Era isso, mas eu não entendi tão bem não. Tipo, essa parte que está em I e a gente vai ter. Eu não entendi muito bem não, mas. Tá Ó, bom.
Isso aqui, Ok. eu vi que você estava confundindo com essas vigas. Essas vigas chegarem aqui não vai influenciar em nada a minha sessão. Eu estou olhando aqui para minha coluna, certo? Estou olhando para essa coluna aqui. Estou olhando para essa coluna. E essas vigas não fazem parte dessa coluna. Estou olhando só para a coluna. Minha coluna aqui, pelo que o problema deu, é uma coluna de seção W, que na seção W, quando a gente vai lá no apêndice, é essas colunas de seções EI, certo? Para isso, como é seção EI, eu tenho dois eixos. Eu tenho um eixo X e tenho um eixo Y. Eu vou ter um comportamento de flambagem em X e vou ter um comportamento de flambagem em Y. Para isso, eu tenho que ver como é que está sendo o deslocamento em cada um dos eixos. Se eu olhar aqui para o meu eixo XX, certo? Como é que está sendo esse deslocamento? Esse deslocamento aqui, olhando para o eixo XX, lembrando, se eu olho o eixo XX, minha viga está se deslocando em torno do eixo Y, certo? Então, em torno do eixo XX e o deslocamento em Y, ela está se deslocando dessa forma. Se eu olho para o meu eixo YY, minha viga está se deslocando para o eixo X. E ela está comportando dessa forma, porque são formas diferentes. Primeiro, esse apoio que está chegando aqui, que vem do eixo X, ele não está impedindo esse deslocamento em Y. Ele só impede esse deslocamento em X. Então, minha coluna consegue normalmente deslocar para lá e para cá no meu eixo Y. Da mesma forma aqui, no meu eixo Y, esses apoios impedem o deslocamento em torno de X. Em Y, minha coluna pode estar rotacionando ainda. Como ela impede o deslocamento em X, vai formar, vamos dizer assim, essa barriga no deslocamento, certo? Eu tenho que imaginar essa minha força deslocada. Como é que seria? Eu sei que está meio ruim de entender dessa forma, mas de fato é uma coisa assim que só praticando mais consegue entender direito. Então, minha dica é, no Ribras tem muito exercício no capítulo 13. Eu sugiro para vocês pegarem esses exercícios, resolverem, olhar no solucionário. Se precisar, pode vir tirar dúvida a hora que quiser, vocês sabem, eu sempre respondo. Mas, de fato, é uma coisa que só praticando se entende melhor. Mas tu entendeu mais ou menos o que eu estou fazendo aqui, pelo menos o processo. Estou entendendo mais ou menos. Lembrando aqui que essa aqui é a menor carga crítica, certo? Porque como ela é a menor, eu tenho que escolher a menor porque se eu escolhesse a maior, aqui de 1652,2, há muito tempo ela já teria flambado antes, ok? Ok. Então, basicamente é isso. Eu ia resolver essa questão aqui, mas infelizmente pelo meu tempo não vai dar. Mas é uma questão de treliça, ela é simples. Eu vou deixar para resolver quando for para a prova de vocês. Que muito possivelmente pode ser que caia treliça. Lembrando, isso aqui é um porto, certo? Isso aqui é um porto, funciona como um porto. É porque muitas vezes a gente não está acostumado a achar ele desenhado dessa forma. Mas esse aqui é o mesmo porto que eu desenho aqui. Agora, ó, aqui, aqui. Isso, quer dizer, perdão, aqui está errado. Isso aqui é um porto, certo? É aquele mesmo tipo de porta que a gente trabalhava. Que às vezes a gente encontra de outra forma e se confunde. Se cair um porto, é de boa. Treliça também é de boa para vocês. Eu acho muito possivelmente que ele coloca uma treliça.
Não vai dar tempo fazer agora, mas semana que vem eu posso estar resolvendo esse problema. E já iniciando também a questão de fórmula da secante. A fórmula da secante ela vai ser quando a força não está aplicada sobre o eixo da minha estrutura, mas tem uma certa excentricidade, certo? Alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta, alguma indagação, qualquer coisa? Não, tá tudo certo. Certo, então resumo os exercícios do Kibler. Essa é a minha dica para vocês. Capítulo 13 é muito bom. Todo mundo tem acesso aí ao Kibler online. Online não, virtual. E também tem um solucionário aí da sétima edição. Ele é muito bom. Esse é o meu conselho para vocês. Certo? E semana que vem a gente retorna com esse conteúdo de flambagem. Valeu. Certo, obrigado, Lucas.